Seja muito bem-vindo ao Prosperar com a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a regra de ouro para organizar o dinheiro. Fique comigo, eu me chamo Mauro Quadro e você há de prosperar a partir desse vídeo. Você vai organizar as tuas finanças, você vai fazer como a Bíblia ela nos pede para nós fazer, para nós prosperar juntos. Eu quero usar como base hoje o texto de Lucas, capítulo 14, e o versículo 28, aonde a palavra de Deus diz assim: Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Veja que aqui o Senhor Jesus Cristo ele está falando a respeito de pessoas que querem seguir Ele. E seguir Jesus muitas vezes requer abrir mão, requer planejamento. Muitas vezes participamos de cultos onde o pregador, de certa forma, ele quer nos emocionar, para que nós venhamos tomar uma decisão por impulso. Mas a melhor decisão, muitas vezes, é aquela que nós tomamos em casa, no nosso quarto, planejamos, pensamos, nos organizamos e aí então decidimos a seguir Jesus. Era o que o Senhor estava pedindo para os seus discípulos. Mas aqui ele traz para algo que as pessoas usavam no seu dia a dia. Quando eles iam construir uma torre, uma casa, eles faziam antes as contas. Se o dinheiro que eles tinham era suficiente para eles construir aquela casa. Porque se eles não conseguissem construir ela, as pessoas que passassem por aquela construção iam dizer: olha, esse homem começou a construir, mas ele não teve como terminar. Quem sabe faltou dinheiro para ele. E isso, muitas das vezes, acontece na nossa vida também. A falta de organização na nossa vida financeira, muitas das vezes, é a causa de nós, muitas vezes, não termos como concluir um curso que começamos. O orçamento bíblico é o jeito simples de controlar os nossos gastos. A Bíblia ela nos traz à luz como nós organizar, fazer com que aquilo que nós ganhamos venha a ser uma bênção para nós. Muitas vezes, se nós não cuidarmos da área financeira, muitas vezes isso pode refletir na nossa área emocional. E nós, muitas vezes, passamos a ter problemas com ansiedade, perdemos o sono à noite, irritação, nervosismo, iras. Muitas vezes agredimos a esposa com palavras, muitas vezes agredimos o marido, muitas vezes compramos por impulso, comprometemos o nosso orçamento, como eu falei já anteriormente, mas a Bíblia nos dá a luz para nós nos organizarmos. E você não está nesse vídeo aqui por acaso. Fique comigo e já vamos estar falando como nós nos organizar segundo a luz da palavra de Deus. Você sente que o dinheiro ele acaba antes do final do mês? A Bíblia ela nos ensina há milênios, mais de 4.000 anos, de nós nos organizarmos. E olhando para o livro de Gênesis, nós vemos que José, quando ele foi chamado por Faraó para organizar ali os celeiros, José ele deu um aconselhamento para Faraó sobre planejamento, criar uma reserva de emergência. E esta é a regra de ouro para o nosso vídeo de hoje. Como que você tem feito sobrar do teu salário no final do mês? Você tem pago, quem sabe, o teu aluguel, a tua internet, o mercado, gasolina, prestação do carro. Tem dizimado na igreja, você é fiel, você oferta para missões. Mas como que você tem planejado a tua reserva de emergência? Ah, mas como que eu faço isso? Como que eu crio esta reserva de emergência? É a forma mais simples. É poupando. É você não gastando tudo o que você ganha. Você se disciplinando e se organizando, como José disse ao faraó, para que ele colhesse a plantação e ele guardasse 1/5 de tudo que fosse colhido, para que quando chegasse os 7 anos de escassez,
eles tivessem preparado. E Faraó então fez como José ele ordenou, e a Bíblia diz que em toda a terra havia fome, mas somente no Egito havia abundância de prosperidade. Então Jesus ele fala em Lucas capítulo 14 e no versículo 28 que nós temos como base hoje, para nós nos organizarmos. Crie uma reserva de emergência. Pegue uma planilha, comece a anotar todos os teus gastos, seja com papel ou baixe um aplicativo e comece a anotar gastos como no mercado, um lanche, despesas com internet, com telefone, com pedágio, com estacionamento, com médico. Ali você vai anotando todos os teus gastos como entradas e saídas. E aí para você se guiar, para você ter uma ideia de aonde que está indo o teu dinheiro. Quando nós somos mordomos do Senhor e cuidamos daquilo que Deus ele nos confiou, somos bons administradores, a Bíblia diz que todo corpo bem ajustado, ele cresce para a glória de Deus. O que é ajustes no orçamento financeiro? É você cortar muitas vezes aquela pizza, aquele iFood e você cozinhar em casa, abrir mão muitas vezes de mimos para você mesmo, muitas vezes comprar coisas por impulso só porque está na promoção, ou o vendedor passou anunciando na rua, ou ele vai te vender fiado para você pagar em 10 vezes. Não faça isso, porque senão você pode acabar comprometendo o teu orçamento e perdendo o controle. E quando nós perdemos o controle do nosso orçamento, muitas vezes nós trazemos aflição, dificuldade para toda a nossa família, para a empresa a qual nós estamos ali gerenciando, ou para o ministério da obra de Deus também, aonde nós estamos ali cuidando da obra de Deus. Então veja que o planejamento, a organização, ele é bíblico. O Senhor, ele é um Deus organizado. E ele quer que nós também venhamos zelar, porque aquilo que nós ganhamos com o nosso suor é o nosso sangue que nós estamos dando ali. Aquelas horas de trabalho, aquelas noites, quem sabe que nós passamos ali trabalhando, você que trabalha à noite, tem muitos que trabalham à noite, né? Outros trabalham de dia. Então aquilo ali é o teu sangue que você está dando e você deve valorizar. Você não pode gastar. Claro que não vai ser aquele mão fechada, né? Mas vai ser uma pessoa equilibrada emocionalmente para saber dizer não a si mesmo. O planejamento, ele não é você ser desequilibrado, mas é você ter sabedoria. E a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, na vida do cristão, ela traz paz, traz segurança. Quando você tem uma reserva de emergência na tua área financeira, você é uma pessoa que dorme tranquilo, você sabe que vai chegar o final do mês, pode, né, ter ali um período de baixa na empresa, o salário, às vezes você ganhar alguma dispensa, ou você muitas vezes não fazer a venda, ou não alcançar a meta do mês que você quer alcançar, e você está seguro porque você tem uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, o bom dela é você criar ela com aproximadamente 6 meses, que você possa, por exemplo, gastar 2.000 por mês. Então você vai ter em torno de 12 mil reais guardado para você num período de 6 meses, se você ficar desempregado, a empresa fechar, ou você tiver que procurar outro serviço, você vai ter ali aquela reserva de emergência para você ficar tranquilo e não pedir dinheiro emprestado para cheque especial, bancos e tantas outras coisas, ou familiares, né? O agiota, seja lá quem for que empresta dinheiro, né? Você não precisa pegar porque você está preparado para o momento, quem sabe, que pode te surpreender. Para nós encerrar, eu quero dizer que
Planejar é um ato de amor, é um ato de você se organizar. Amor para com Deus, amor para com você mesmo, com a tua família, para com o próximo. Seja generoso, separe também uma esmola para o necessitado. A Bíblia fala sobre a esmola, você prospera quando você semeia. A Bíblia diz que aquele que dá semente ao semeador, né, ele fará prosperar a vossa sementeira. Deus vai trazer bastante semente sobre a tua vida, amém? Considere se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, deixe o teu comentário se você quiser que eu comente a respeito de algum outro assunto sobre finanças.